As bodas em Caná da Galileia. O mistério dos milênios no Evangelho de João. A profundidade do Evangelho do Apóstolo João. O Evangelho de João, meus irmãos, é um evangelho que revela muitos mistérios acerca de alguns assuntos na palavra de Deus. Dentre os 4 evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, o evangelho mais profundo é o Evangelho de João. Obviamente que, para compreender o Evangelho de João, é necessário ter os 3 evangelhos em mente, porque eles são importantes e profundos também, mas o Evangelho de João é o mais profundo. Este estudo está abordando algo que o Evangelho do Apóstolo João nos traz. Porquanto, no capítulo 1 e 2 de João, você pode encontrar uma revelação a respeito dos milênios, da criação. O próprio Espírito de Cristo, que estava inspirando o apóstolo João, fez contagem de tempo dos milênios no Evangelho de João. O Evangelho inicia-se falando a respeito do primeiro milênio e vai até o 7º milênio da criação. E isso é do capítulo 1, juntamente do capítulo 2 do Evangelho de João. Temos que ver com atenção o que o Espírito de Cristo inspirou o apóstolo João a escrever, pois João começa falando a respeito de dias e de coisas que acontecem nestes dias. Mas isso está apontando para os milênios da criação e para o que acontece nos milênios da criação. No capítulo 4 de João é mostrado a história de João conversando com a mulher samaritana, e essa conversa é muito profunda e cheia de revelações. O capítulo 4 não somente irá falar a respeito desta conversa, mas também a respeito de milênios e também da própria besta de Apocalipse de capítulo 17. Essa besta ela tem 7 cabeças, e isso é bastante interessante. O Evangelho de João é muito profundo. Para você compreender melhor esse estudo, você terá que entender o mistério do Evangelho, que é o assunto das 2 casas de Israel, as 7 festas de Deus e os milênios da criação. Assuntos esses que foram abordados no canal. Se você tiver dúvidas, procure entender esses assuntos aqui no canal, pois é de importância você compreender determinados assuntos. Ainda existe mais coisas para se falar a respeito do Evangelho de João, pois é muito profundo. É tão profundo que o diabo odeia este Evangelho e o ataca, porque o diabo sabe que existem muitos mistérios neste Evangelho, que revela as grandes e admiráveis obras do Todo-Poderoso, os justos e verdadeiros caminhos do Rei das Nações. O Senhor, ele tem um nome glorioso, e ele será temível entre as nações, e glorificado entre as nações, pois ele é santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor. Desde a antiguidade, o Evangelho de João começou a ser chamado de engano, porquanto o diabo não quer que o povo de Deus tenha acesso às revelações do Pai no Evangelho. Mesmo nos dias de hoje, meus irmãos, existem pessoas que negam o Evangelho de João, chamam o Evangelho de João de porco e imundo, mas essas pessoas estão desviadas da verdade. Elas deram lugar ao diabo, e o pai da mentira se fez manifesto entre essas pessoas. E dentre essas pessoas se encontra o herege chamado Romilson Ferreira, pois ele afirma que o Evangelho de João é porco e imundo, mas o fim dele será conforme as suas obras. O diabo trabalha para que as pessoas rejeitem o Evangelho de João, porque Satanás não quer que o povo tenha as revelações de Deus. E isso é verdade, pois no livro do profeta Daniel, onde se encontram profecias profundas do Pai, revela que por 21 dias o diabo batalhou nos lugares celestiais contra o anjo, para que este anjo não enviasse revelações do fim para Daniel. Porém, Daniel perseverou no jejum, e o anjo conseguiu vir à terra para falar a mensagem para o profeta Daniel. E por isso, temos que buscar as revelações do Pai Eterno. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nos diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em Gênesis de capítulo 1, é dito a respeito do primeiro dia: No princípio criou Deus os céus e a terra estava, porém, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
Meus irmãos, o apóstolo João, ele inicia o seu evangelho falando a respeito de Cristo. E com isso, Deus, no evangelho de João, já está querendo nos dar a entender que existe uma contagem de tempo através do evangelho do apóstolo João. Pois veja que o evangelho de João começa falando que Cristo é a luz que resplandece nas trevas. Observe que no evangelho de João nos mostra a contagem dos milênios, pois o evangelho diz que Cristo é a luz do mundo. E isso está em semelhança com o que Gênesis de capítulo 1, versos 1 ao 5 vai nos falar. Pois estes versos de Gênesis falam a respeito do primeiro dia da criação, nos revelando que em João de capítulo 1, o Senhor começa uma contagem de tempo dos milênios da criação, porque em Gênesis 1, Deus fala a respeito do resplandecer da luz em meio às trevas. E por isso, o Senhor, querendo nos dar revelações profundas, ele diz no capítulo 1 de João que Cristo é a luz que resplandece nas trevas, nos mostrando que, em João, o Senhor criou uma contagem de tempo e se inicia no primeiro milênio, que vai até o sétimo milênio. E esse sétimo milênio está relacionado com as bodas de Caná, de João de capítulo 2. Meus irmãos, em Gênesis, a gente vê ali que Deus anunciou o fim desde o princípio. Aqueles dias da criação vai apontar para 7.000 anos. E eu falei do canal aqui a respeito destes 7 milênios. Contudo, no Evangelho de João, você vai ter mais revelações a respeito dos 7.000 anos, meus irmãos. E por esse motivo, o Evangelho de João ele começa de uma maneira diferente dos outros evangelhos, porque ali vai nos mostrar uma contagem de milênios. Antes de Deus criar o mundo, a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. No entanto, isso está apontando para algumas coisas, porquanto o abismo são mares, e isso está apontando para povos, línguas, tribos e nações. E todas elas se encontram em trevas, porque o diabo se tornou o príncipe deste mundo. Ele se tornou o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, mostrando que o mundo se encontra no maligno. Contudo, Deus disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, isso está apontando para a primeira vinda do Filho dele, pois Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Tenham em mente o seguinte, embora o Evangelho de João comece falando do primeiro milênio, Jesus não veio em carne no primeiro milênio, mas sim no quarto milênio. Todavia, o primeiro dia não somente fala da criação do mundo por intermédio de Cristo no primeiro milênio, mas também fala a respeito do ministério de Jesus no quarto milênio da criação. O Evangelho de João ele é apresentado daquela forma porque Deus quer nos dar uma revelação de contagem de milênios para o seu povo. E por esta causa, o Evangelho de João começa falando a respeito de Cristo, falando a respeito do princípio, e ele vai chegar ali até o sétimo milênio, nos trazendo mais e mais revelações. Em 2 Coríntios de capítulo 4, o apóstolo Paulo ele nos diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo, compreendendo que em Gênesis está anunciando o Evangelho, ele disse que, embora o Deus desse século, que é Satanás, tenha cegado os incrédulos, o Deus Pai que disse, das trevas resplandecerá a luz, o próprio Filho brilhou para os seguidores de Cristo. Ele brilhou neste mundo, e isso nos revela que a luz que resplandeceu nas trevas em Gênesis está apontando para o Senhor Jesus resplandecendo na sua primeira vinda nas trevas deste mundo. Em Isaías de capítulo 9, o profeta Isaías diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da região da morte, brilhou para eles a luz. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da região da morte, brilhou a luz para eles. Essa luz fala a respeito de Cristo, meus irmãos. Cristo que resplandece nas trevas onde os povos se encontram. E por isso que João começa o seu evangelho falando do princípio, pois isso está ligado com Gênesis,
mostrando que existe uma contagem de tempo do Gênesis capítulo 1 que se liga com João de capítulo 1. O apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 ao 20, ele vai nos dizer o seguinte: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que, em todas as coisas, ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que, nele, habitasse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O apóstolo Paulo disse que Jesus é o princípio. Mas como assim Jesus é o princípio? Jesus, ele é o principal, pois por meio de Cristo todas as coisas vieram em existência. O apóstolo Paulo diz que, por intermédio de Cristo, é que existe a reconciliação de todas as coisas nos céus e na terra. Mas por que é necessário essa reconciliação? Essa reconciliação é necessária, pois ocorreu o afastamento de todas as coisas em Cristo Jesus, porquanto no céu ocorreu rebeliões de anjos, mas na terra ocorreu o pecado do homem, e por isso ocorreu essa desunião de todas as coisas em Jesus. Porém Deus enviou Jesus. Essa luz que é Cristo, ele veio no meio de densas trevas dos séculos do mundo, e essa luz se fez menor do que Deus, para que, mediante a sua morte de cruz, Deus restaurasse todas as coisas em Cristo, que é a luz do mundo, com uma glória maior. As bodas, meus irmãos, de Caná, no capítulo 2 de João, é uma figura que aponta para as bodas de Cristo com a igreja de Deus. Nas bodas de Caná, não se é dito os nomes do noivo e da noiva, mas essas bodas de Caná está prefigurando o reino de Deus na terra com foco em Cristo e na igreja. O livro de Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º Deus descansou de toda a obra que fizera. Não que Deus precisasse de descanso, mas que Deus, na realidade do 7º dia, que é o 7º milênio, trará o seu descanso sobre toda a terra e as bodas do Cordeiro, porquanto é no 7º milênio que Cristo e a igreja celebrarão a festa de seu casamento. Os 7 dias da criação, eles estão apontando para 7 milênios da criação, e isso está incutido no capítulo 1 e 2 do Evangelho de João. O escritor de Hebreus, meus irmãos, no capítulo 4, falando a respeito do descanso do Senhor, ele vai dizer o seguinte: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, os pais, os israelitas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de toda a sua obra que fez. E novamente no mesmo lugar foi dito: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele nesse descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Ora, se Josué houvesse lhes dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Para entendermos João capítulo 1 e 2, meus irmãos, é necessário irmos em Hebreus para compreendermos melhor esses capítulos a respeito daquilo que o Senhor falou, a respeito do seu descanso. Já aqui no canal, meus irmãos, já abordei o assunto a respeito do descanso do Pai. Se vocês quiserem, vocês podem olhar aqui no canal o estudo a respeito do descanso do Senhor, do 7º dia, que está apontando para o 7º milênio. O livro de Hebreus nos diz no verso 8 que alguém poderia cogitar usar Josué para dizer que Deus deu descanso ao seu povo. Mas o escritor de Hebreus, meus irmãos, ele diz que o salmista, inspirado pelo Espírito do Senhor, revela que resta um descanso para o povo de Deus. Resumindo,
O escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz que o povo não entrou no descanso de Deus, por causa que faltou fé neles, porquanto eles não ouviram a voz do Senhor. A voz de Deus são os 10 mandamentos. Mas após muito tempo, o Senhor, por intermédio do profeta Davi, diz que se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, que são os 10 mandamentos, e não endurecer o coração, vocês entrarão no descanso de Deus. E esse descanso fala a respeito do 7º milênio. E por isso que o autor de Hebreus usa o descanso do 7º dia para falar que esse descanso do 7º dia aponta para o verdadeiro descanso do Pai, do 7º milênio da criação, que está ligado ao mundo que há de vir. Em Êxodo, meus irmãos, do capítulo 19, vai nos dizer o seguinte: Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, Moisés. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos no 3º dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Meus irmãos, neste livro de Êxodo, de capítulo 19, está cheio de coisas profundas, meus irmãos, e para entendermos isso, temos que ir lá em Apocalipse, de capítulo 12, onde vai nos trazer acréscimo de revelação, que diz o seguinte: Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O livro de Êxodo, do capítulo 19, relata o casamento no Monte Sinai, que o Senhor fez com o povo do Israel da antiga aliança. Mas o Apocalipse, de capítulo 12, revela uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. A lua representa a antiga aliança feita no Monte Sinai. Contudo, o sol representa a nova aliança em Jesus Cristo, e aquela mulher representa a igreja do Senhor. Em Oséias, meus irmãos, de capítulo 6, Efraim e Judá vai estar falando uns com os outros e vai dizer o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como o amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, veja bem, o povo de Israel na antiga aliança, ele teve que se purificar por 2 dias. Entretanto, somente ao 3º dia, o Senhor desceu à vista de todo o povo de Israel. E ele desceu como? O Senhor desceu com clangor de trombeta, trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa. E isso está apontando para coisas futuras, meus irmãos. Pois o profeta Oséias, olhando esse profeta numa profundidade de camada de revelação, você vai ver que fala a respeito da ressurreição da igreja, meus irmãos. Porque no contexto ali de Oséias, ele fala que Efraim e Judá estará falando isso. Contudo, ali numa revelação do mistério, nos diz que Efraim representa os gentios que têm fé em Cristo, enquanto Judá representa os judeus que têm fé em Cristo. Ou seja, realmente fala a respeito da igreja ali. O profeta Oséias diz que a igreja ressuscitará ao 3º dia. E olhando isso, numa camada mais profunda, isso vai falar a respeito do 7º milênio da criação. Sabendo que Cristo, meus irmãos, ele veio no 4º milênio, na sua primeira vinda, é necessário que ele, Jesus, fique no céu por 2 dias, ou seja, por 2000 anos, para que ao 3º dia,
que vai falar ali a respeito do sétimo milênio, ele desça dos céus. E como ele virá, Jesus descerá dos céus com clangor de trombeta, trovões e relâmpagos e sobre as nuvens dos céus. E por isso que o profeta Isaías diz que depois de 2 dias Deus ressuscitará o seu povo, porque no sétimo milênio, que é o dia do Senhor, será estabelecido o reino do nosso Senhor Jesus Cristo sobre toda a terra. Veja que o povo, ele teve que se preparar ali na antiga aliança por 2 dias para que eles ao terceiro dia se encontrassem com o Senhor. E isso está apontando para coisas futuras, meus irmãos, porque nós temos que nos preparar por 2000 anos para que a gente se encontre com o noivo no sétimo milênio, que fala a respeito do terceiro dia ali. E Cristo, ele vai descer dos céus com poder e glória, com clangor de trombeta e trovões sobre as nuvens dos céus. É algo que é lindo, meus irmãos, e isso está sendo revelado pelos profetas. Sabemos, meus irmãos, que, de fato, Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia literalmente. Mas tem uma outra revelação de Oséias, meus irmãos, uma outra camada mais profunda, que está apontando para a futura ressurreição da carne da igreja no terceiro dia, que equivale ali ao sétimo milênio. Em Josué, de capítulo 1, dos versos 10 ao 13, nos diz o seguinte: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso, e vos dá esta terra. O livro de Josué, meus irmãos, fala que ao terceiro dia o povo de Israel entrou na terra de Canaã, pois Deus é aquele que dá descanso para o seu povo. Mas isso está apontando para coisas futuras, meus irmãos, porque a figura de Josué aponta para Cristo. O povo de Israel aponta para o Israel espiritual. A entrada do povo de Israel no terceiro dia na terra de Canaã aponta para Jesus e a igreja herdando os reinos deste mundo no sétimo milênio, que é o dia do Senhor. Em Oséias capítulo 6, a gente vê ali que Cristo está sendo profetizado ali, porque ele ressuscitou ao terceiro dia juntamente com o seu povo. Mas a igreja não ressuscitou literalmente ainda, e ela vai ressuscitar literalmente no sétimo milênio, quando Jesus voltar com poder e grande glória. E uma outra revelação, meus irmãos, do livro da lei, porque a gente sabe que o livro da lei de Moisés é sombra que aponta para coisas futuras. O livro de Números vai dizer o seguinte no capítulo 19, nos versos 12 e 19 ao 21. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água, e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro dia e ao sétimo dia. Purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. No livro de Números, do capítulo 19, relata que ocorreu na antiga aliança a purificação da carne, pois isso tinha que ser cumprido pelo povo de Israel, porquanto isso era lei na antiga aliança, e isso ocorria ao terceiro dia e no sétimo dia. Contudo, sabendo que a lei tem a sombra das coisas futuras e não a imagem exata delas, isso nos mostra que a lei está apontando para a realidade da nova aliança. A purificação ao terceiro dia, meus irmãos, aponta para a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, purificando a igreja pela lavagem da palavra. Mas a purificação do sétimo dia ali aponta para a glorificação da igreja no sétimo milênio, pois a igreja receberá a purificação de pecados definitivamente na volta de Jesus. Vamos para João de capítulo 1 ainda, meus irmãos, do verso 29 ao 43, que vai nos dizer o seguinte: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia,
mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia ele. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Como havia dito, meus irmãos, João, de capítulo 1, dos versos 1 ao 5, fala a respeito do primeiro dia da criação. Mas o Evangelho de João, ele irá aprofundar mais e mais isso, para mostrar que realmente ele está falando de coisas que apontam para os milênios da criação. Veja o seguinte, os versos 29, 35 e 43, ele diz o seguinte: no dia seguinte. Repare que essa expressão, no dia seguinte, ela aparece 3 vezes. E se a gente contar os versículos citados, vai nos revelar uma coisa profunda nisso. Todavia, o que isso quer nos dizer? Isso quer dizer que João, no capítulo 1, ele começa falando do primeiro milênio, e logo após isso, ele, no verso 29, cita a palavra dia seguinte, que aponta para o segundo milênio. Mas no verso 35, também aparece a expressão no dia seguinte, e essa expressão no dia seguinte, no verso 35, está apontando para o terceiro milênio. Entretanto, após isso, no verso 43, é dito a expressão no dia imediato, que está apontando para o quarto milênio da criação, nos revelando que realmente existe uma contagem de tempo que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Jesus, diz. Em João, de capítulo 1, meus irmãos, do verso 43 ao 51, olha que interessante que vai aparecer aqui pra gente. Falando a respeito do quarto dia, e vai falar assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Respondeu-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois verá maiores coisas do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, o Evangelho de João relata que no quarto dia, Jesus disse que eles, Natanael e Filipe, irão ver o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o próprio Cristo. Observe que esta fala de Jesus, no verso 51, se encontra no quarto dia, meus irmãos. E para entendermos isso, meus irmãos, olha que profundo que é este texto de João, meus irmãos. Temos que ir lá em Gênesis de capítulo 48, onde Jacó vai ter o sonho da escada. E em Gênesis vai dizer o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar,
fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Meus irmãos, olha que profundo. Quando o Senhor Jesus disse que os seus discípulos iriam ver anjos subindo e descendo sobre ele, isso quer dizer que Jesus estava pensando em Gênesis capítulo 48. Em Gênesis capítulo 48, no sonho de Jacó, é mostrada a escada que aparece neste sonho. Esta escada, ela se refere a Jesus Cristo. Então temos a revelação de que a escada de Jacó é Jesus. E sobre essa escada desce anjos do céu e sobe anjos para o céu. Olhando numa revelação profunda, a gente vê que passou-se ali 4 dias, correto? Correto. Mas agora vamos para João de capítulo 2, que vai ficar mais e mais profundo ainda, meus irmãos. Em João de capítulo 2, no versículo 1, vai dizer o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O apóstolo João inicia o seu evangelho no primeiro capítulo, abordando o primeiro dia da criação, mostrando que as trevas repousam sobre os homens, mas Cristo, que é a luz, é a vida que resplandeceu para os homens. E isso nos revela que os homens estão mortos em ofensas e em pecados. No entanto, Cristo resplandeceu para os homens. Logo após falar do primeiro milênio, João fala de 3 dias e escreve que no 4º dia, Jesus fala sobre a escada. A escada é o próprio Cristo, meus irmãos. Pois quando Jesus veio, ele veio no 4º milênio. E quando ele veio no 4º milênio, meus irmãos, em carne, ele ligou os céus e a terra. Contudo, os anjos descendo e subindo sobre essa escada vai se referir também, meus irmãos, ao ministério dos anjos que trabalham a favor dos eleitos de Deus. Porque o autor de Hebreus, ele diz que os anjos trabalham a favor da igreja de Cristo, porquanto Cristo é a escada que faz com que os anjos desçam e subam a favor dos filhos de Deus nos milênios. Pois ele, Jesus, no 4º milênio, fez a ligação dos céus e da terra. E por isso que Jesus, ele se torna essa escada, porque ele liga os céus e a terra. E sobre ele, sobre Jesus, que é a escada de Jacó, descem os anjos de Deus e sobem os anjos de Deus para o céu. Isso é algo glorioso, meus irmãos. E estes anjos que sobem e descem, eles trabalham a favor da salvação do povo de Deus. Após isso, no capítulo 2 de João, é mostrado que João fala a respeito do 3º dia, que está apontando para o 7º milênio da criação. Sabendo que Jesus, meus irmãos, veio no 4º milênio e que é necessário que o céu o receba por 2000 anos, para que no 7º milênio ele venha. Então, o casamento que é mostrado no 3º dia ali, no Evangelho de João, no capítulo 2, está apontando para o casamento de Cristo com a igreja no 7º milênio. E no 7º milênio, essa escada continua ligando os céus e a terra, pois no 7º milênio, meus irmãos, a igreja glorificada, ela irá subir ao céu e irá descer do céu, por intermédio da escada que é Cristo. A igreja estará ministrando no céu e na terra, porquanto a igreja glorificada será como os anjos de Deus. Embora os anjos estejam subindo e descendo dessa escada durante os milênios, trabalhando a favor dos que hão de herdar a salvação, nós, quando herdarmos a salvação, iremos também subir e descer sobre o Filho do Homem, trabalhando a favor das nações que restarem no milênio. O capítulo 2 de João revela que, após os 6 dias, no 7º dia, que é o 3º dia, ocorre um casamento em Caná da Galileia. Mas alguém pode perguntar dizendo: se o texto de João, capítulo 2, fala que é depois dos 3 dias que ocorreu o casamento, como é que no 3º dia sucede o casamento? A resposta para essa pergunta é que, no original do grego, está escrito a palavra grega tritos, que se refere a terceiro, e remera, que se refere a dia, que se escreve tudo junto ao 3º dia, e não depois de 3 dias. A palavra ali, meus irmãos, onde está escrito depois de 3 dias ocorreu as bodas em Canaã, quando fala a respeito de depois de 3 dias, está errado, pois a palavra depois não aparece naquele contexto. Portanto, o texto ali ele está dizendo que ao 3º dia ocorre o casamento, e não depois de 3 dias.
Justamente, meus irmãos, em João de capítulo 2, o Senhor realizou o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. E por que ele fez isso? Ele fez isso, meus irmãos, porque é no terceiro dia, que está se referindo ao sétimo milênio, que o Senhor Jesus irá se manifestar na sua volta em glória e estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre toda a terra. Em João de capítulo 2, dos versos 1 ao 11, vai nos dizer o seguinte: Ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A história nos diz, meus irmãos, que, ao terceiro dia, Jesus foi juntamente com seus discípulos para o casamento em Caná da Galileia. E isso está apontando para onde? Isso está apontando para o casamento de Cristo, que é o noivo, com os seus discípulos, que é a noiva. Veja que, olhando a história, de fato, não apareceu o nome do noivo e da noiva na festa do casamento naquele momento, querendo o Espírito Santo dar a entender que esse casamento está apontando para o casamento de Cristo e da igreja no sétimo milênio. A quantidade de vinho que Jesus fez nos mostra que realmente era uma festa de casamento feliz que estava ocorrendo naquele momento, mas isso está apontando para o casamento de Cristo e da igreja no milênio. Em Mateus, de capítulo 26, o Senhor Jesus Cristo diz: A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. No casamento de Caná da Galileia, quando Jesus estava na festa, Maria disse que havia acabado o vinho naquela festa. Mas Jesus, ele disse que não havia chegado a sua hora. Essas palavras, meus irmãos, não havia chegado a minha hora, tem dupla revelação. Pois a primeira revelação mostra que a hora de Cristo, ela chegou quando ele é crucificado no madeiro. Entretanto, a segunda revelação disso se cumprirá no casamento de Cristo e da igreja, pois o casamento literal que sucedeu em Caná da Galileia não era o de Jesus e da igreja, e por isso também que Jesus disse: Não é chegado a minha hora de se operar milagres naquele momento. Mas ele fez o milagre, porque isso está apontando para o seu casamento com a igreja no sétimo milênio. E por causa disso, a segunda revelação se cumprirá no reino de Deus, pois lá haverá o vinho com fartura, e por esta razão Jesus disse que beberá vinho no reino de Deus, no sétimo milênio da criação, pelo motivo do próprio Cristo ter dito: Irei beber vinho novo no reino de Deus. Em Isaías de capítulo 25, dos versos 6 ao 8, nos diz o seguinte: O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinho velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. O profeta Isaías profetiza que, nos tempos do reino de Deus, em que esse reino foi estabelecido na terra, Deus dará no Monte Sião a todos os povos um banquete e uma festa com vinhos velhos, e por isso Jesus disse: Irei beber vinho no reino de Deus, pois essa profecia de Isaías, ela se refere ao reino milenar de Jesus sobre toda a terra.
Em Jeremias, de capítulo 31, dos versos 12 ao 14, nos diz o seguinte: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. O profeta Jeremias profetiza que no reino de Deus, no milênio, haverá pessoas que irão se alegrar por causa dos bens do Senhor. Em Jeremias, de capítulo 31, o profeta menciona vinho no reino de Deus. Nesta festa, a alma dos sacerdotes ali, que vão se fartar, estes sacerdotes se refere aos sacerdotes da linhagem de Zadok no milênio, como profetiza Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. E Ezequiel dos capítulos 40 ao 48, meus irmãos, fala a respeito do milênio, e isso é glorioso. Em Lucas, de capítulo 12, no versículo 37, nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. O próprio Cristo diz que no reino de Deus, no milênio, os seus bem-aventurados serão servidos por ele, porque ele mesmo disse: em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Em Amós, de capítulo 9, dos versos 13 ao 15, nos diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vias e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na terra deles. E dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Em Joel, de capítulo 13, versículo 18, diz o seguinte: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios das águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Meus irmãos, veja que esses profetas, eles nos revelam coisas a respeito também do milênio, pois naquele dia, no 7º milênio, os montes destilarão vinho, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, meus irmãos. Essa fonte que sai da casa do Senhor está lá em Ezequiel, do capítulo 40 a 48, onde do templo sai águas, e essa água, ela também, como diz o profeta, vai chegar ao vale de Sitim. E isso é glorioso, meus irmãos. Essa água que sai do templo de Ezequiel vai regar o vale de Sitim, e isso é glorioso. O Senhor dará a oportunidade de seu povo, do Israel segundo a carne, para que eles reedifiquem as cidades assoladas e nelas habitarem. A história do casamento em Caná da Galileia nos fala que existia 6 talhas de pedra, e isso está apontando para algumas coisas. O número 6 aponta para o pecado do homem, para os 6 milênios e para a sexta festa do Senhor. Porque na realidade da sexta festa, que é o dia da expiação, a igreja receberá a purificação definitivamente dos seus pecados. E por isso as águas também se transformaram em vinho, pois o vinho também aponta para o sangue de Cristo que purificará a igreja no dia da redenção dos corpos, que é no 7º milênio da criação. As talhas são de pedra, pois está apontando para a lei escrita em tábuas de pedras, mostrando a dureza do coração do homem. Essas talhas serviam para a purificação, mas a purificação da antiga aliança era imperfeita. Todavia, você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele as encheu de vinho, apontando para o seu sangue perfeito de purificação na nova aliança. A purificação, a expiação, virá definitivamente para a igreja no 7º milênio. A gente vê, meus irmãos, que no 7º milênio Jesus volta e ele glorifica o seu povo, e a plenitude da lei de Deus estará escrita nos corações do povo de Deus. E assim se cumpre Jeremias 31, onde ninguém jamais ensinará a lei do Senhor para o seu próximo, porque todos os da nova aliança, os que forem glorificados, o conhecerão a Deus e conhecerão a sua lei. Isso é tremendo, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 41, ele nos traz mais revelações a respeito do 7º milênio.
porque José vai prefigurar o Cristo Jesus. E a José chamou Faraó de Zafanate Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão até José. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. No Evangelho de João, meus irmãos, no capítulo 2, mostra que Maria, quando acabou o vinho, ela falou com Jesus a respeito do vinho. Maria falou aos serventes, dizendo: Façam tudo o que Jesus vos disser. Essa frase, meus irmãos, de Maria, ela se encontra em Gênesis de capítulo 41, onde relata a situação em que os egípcios estavam com fome, mas Deus havia levantado José para ser governador do Egito. E por esta causa, Faraó falou aos egípcios, dizendo: Vão até José, o que ele vos disser, fazei. José, meus irmãos, ele é uma figura de Cristo, pois também José, ele foi chamado de Zafanete Paneia, que significa tesouro do descanso glorioso. E isso está apontando para o verdadeiro tesouro do repouso glorioso, que é Cristo. E Cristo, que é o tesouro, ele vai reinar no descanso de Deus, que é o 7º milênio, sobre toda a terra. Porquanto, a respeito de Cristo, Isaías diz: O lugar do seu repouso será glorioso. Isaías disse isso se referindo ao 7º milênio. O repouso que o profeta diz é o descanso do 7º milênio da criação. Assim como José saciou a fome dos egípcios no Egito, assim também Jesus, que é o reino de Deus, saciará a fome das nações no mundo no 7º milênio. E o mundo, meus irmãos, pela palavra de Deus, ele é comparado ao Egito. Isso é bem interessante. Em Isaías, meus irmãos, no capítulo 8, o profeta Isaías diz o seguinte: Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguardo o testemunho, selo ali no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão amanhecer. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Olha que interessante, meus irmãos, essa profecia de Isaías. O profeta Isaías, meus irmãos, no capítulo 8, dos versos 20 ao 22, ele fala a respeito da apostasia das duas casas de Israel. Mas no capítulo 9 do livro de Isaías, fala que Jesus, ele resplandece para a Galiléia dos gentios nos últimos dias. O Evangelho de Mateus fala do cumprimento dessa profecia. Mateus diz que Jesus resplandeceu para os que estavam naquelas regiões. Ele anunciou o reino de Deus e o arrependimento. Em João, de capítulo 4, meus irmãos, a gente vê algo bem interessante a respeito da história da mulher samaritana. Pois a gente vê que o apóstolo João, ele vai aprofundar mais e mais na revelação. Veja o que ele diz no capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum.
esta parte do Evangelho de João no capítulo 4, que eu citei aqui os versos 1 ao 4 e versos 43 ao 46, é bem interessante. E veja que o Evangelho de João no capítulo 4 nos relata o que ocorrera quando Jesus se apresentou para a mulher samaritana. O capítulo 4 de João está cheio de revelações, porquanto a mulher samaritana ela vai estar representando a casa de Israel, os gentios. Na história vai aparecer uma menção às 7 cabeças da besta do Apocalipse e é mostrado 2 dias proféticos. Tenham em mente o seguinte, meus irmãos. Israel, de 12 tribos, ela foi dividido em 2 casas de Israel. Em casa de Judá, 2 tribos, que é representado pela casa de Judá, pela tribo de Judá. Todavia, a casa de Israel é 10 tribos, que é representado pela tribo de Efraim. Todavia, a casa de Israel foi rejeitada e foram lançados nas nações. E isso sucedeu por conta da rebeldia da casa de Israel. Mas a capital de Efraim, meus irmãos, a casa de Israel, que são 10 tribos, havia se tornado Samaria, como é dito em Isaías de capítulo 7. E por isso, no tempo de Jesus, os samaritanos são os gentios da linhagem sanguínea, literalmente, da casa de Israel, das 10 tribos. Mas havia divisão entre os judeus e os samaritanos desde a antiguidade. Contudo, Jesus veio para unir essas 2 casas, casa de Israel, os gentios, e casa de Judá, os judeus. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: de fato, meus irmãos, existem pessoas da linhagem sanguínea da casa de Israel, das 10 tribos, que são filhos literais de Jacó. E muitos desses vieram a crer em Jesus. Entretanto, existe um outro tipo de gentios que não são da linhagem de Jacó, mas que vieram a fazer parte da casa de Israel, da nova aliança. E por que isso aconteceu? Isso acontece, meus irmãos, porque a promessa de se tornar filho de Deus não é por linhagem sanguínea, mas é pela fé, somente pela fé em Jesus Cristo. E por isso que os gentios que não são da linhagem sanguínea de Jacó e os gentios que são da linhagem sanguínea de Jacó podem fazer parte da casa de Israel, das 10 tribos da nova aliança. Porquanto não é por carne e sangue que você se torna participante da nova aliança, mas é pela fé em Jesus Cristo que todos os gentios, sem distinção, têm a oportunidade de fazer parte da casa de Israel, 10 tribos da nova aliança em Jesus Cristo. Pela fé no Filho de Deus. Os gentios, que são da linhagem de Jacó, mas que rejeitaram a pregação de Jesus, eles não fazem parte da casa de Israel, da nova aliança, porquanto não tiveram fé em Jesus. Embora eles sejam descendentes da casa do Israel de 10 tribos, segundo a carne, eles não são da nova aliança. E por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, disse: os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Fiz essa explicação, meus irmãos, porquanto não havia falado muito sobre os samaritanos. Eu quero que vocês compreendam melhor isso, para que vocês entendam o que o apóstolo João diz e não entrem em doutrinas de homens. Mas agora, meus irmãos, a gente vai entrar na história da mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4. E o Evangelho de João vai dizer o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus:
bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Meus irmãos, olha que interessante. A história nos mostra que Jesus passou pela província de Samaria, e na terra de Samaria, Jesus conversou com a mulher samaritana. Quando Jesus conversa com essa mulher samaritana, isso está representando o recado de Cristo para nós, os gentios, pois a mulher samaritana está sendo uma figura de todos os gentios da casa do Israel espiritual. Mas em João de capítulo 3, a gente vê que Jesus conversou com Nicodemos. A figura de Nicodemos está representando os judeus, porquanto Nicodemos era um judeu, e ali ele vai estar representando a casa de Judá. Contudo, em João de capítulo 4, o Senhor fala com a mulher samaritana. A mulher samaritana diz que Jacó era o pai dela, mas ela não era uma mulher judia. Contudo, ela era de carne e sangue literal da casa de Israel, das 10 tribos que estavam perdidas. Todavia, a história relata que Jesus pede água para ela, e ela questiona o seu Jesus porque ele era um judeu, pois havia divisão entre Efraim e Judá naquela época. E isso começou antes mesmo de Cristo ter vindo em carne ao mundo. A casa de Israel, no tempo da Samaritana, já havia deixado de ser povo. Entretanto, Jesus disse que tinha a água da vida para dar para essa mulher. E ele havia dito que ela nunca mais teria sede se ela bebesse daquela água. E isso, meus irmãos, só é possível na glorificação dos corpos, porque a vida eterna será dada na volta de Cristo aos seus eleitos. Entretanto, o mestre diz para ela chamar o marido dela. Ela responde que não tem marido. Não obstante, o que Jesus Cristo disse para ela? Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Jesus disse que ela teve 5 maridos, meus irmãos. E esse que ela tinha não era o marido dela. Mas na revelação do texto, quem era o 7º marido dessa samaritana? Na revelação do mistério, meus irmãos, quando essa mulher se convertesse ao Senhor Jesus, o 7º marido dela seria o próprio Jesus, e não aqueles 6 homens. E por isso, Cristo é o marido espiritual dela e nosso. Samaria, meus irmãos, havia se tornado a capital de Efraim. A casa de Israel, ela havia sido rejeitada, mas ela está sendo restaurada espiritualmente pelo Senhor Jesus. A casa de Israel na nova aliança são todos os gentios que têm fé em Jesus.
não por genealogia, mas pela fé no Filho de Deus. E por isso aquela mulher samaritana está nos representando a casa do Israel espiritual, como já havia explicado. E para entendermos essa história, meus irmãos, a gente vê ali que ela tinha 5 maridos, mas só que ela tinha mais um ali. Aparece um outro homem na história, formando 6. Contudo, Jesus disse que esse 6º marido não era o marido dela. E o interessante é que, para entendermos melhor essa expressão que Jesus fala na história, a gente tem que entender o seguinte: se a gente está nos aprofundando nessa história, a gente tem que entender aquilo que esse texto está nos dizendo. Vamos em 2 Reis, de capítulo 17, onde vai nos trazer uma revelação profunda do que aconteceu com a casa de Israel. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinavam como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos altos santuários que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os Serfavaitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. E Isaías, meus irmãos, vai nos dizer que, no seu capítulo 7, que a capital de Efraim seria Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. A gente vê que o rei da Síria, meus irmãos, ele levou cativo a casa de Israel, as 10 tribos, e os tirou da terra de Israel, e os levou para as nações, porque a casa de Israel havia adorado outros ídolos, havia adorado outros deuses. E por esta causa o Senhor permitiu que a casa de Israel, as 10 tribos, fossem dispersas nas nações e perdessem a sua identidade. Só que em Samaria ficou alguns gentios, e esses são chamados de samaritanos. Em João de capítulo 4, você vê que o Senhor Jesus Cristo diz que a mulher samaritana, ela teve 5 maridos, correto? Correto. Mas olhando na revelação do mistério, a gente entendendo que ela está representando a casa de Israel, esses 5 maridos que a casa de Israel teve, representa os 5 deuses que fora feito na terra de Samaria. Porquanto no livro de Reis, de 2 Reis, diz de 5 deuses que foram feitos na terra de Samaria, que são Sucote, Benote, Nergal, Azima, Nibás e Tartaque. O Espírito Santo quer nos dar a entender que a casa de Israel teve 5 maridos, que são representados também pelos 5 deuses pagãos das nações. Mas Cristo continua revelando que o homem que a mulher samaritana tinha naquele momento não era o marido dela. E esse homem não era o marido dela. Esse homem, esse 6º homem, ele representa a 6ª cabeça da besta do Apocalipse, que é Roma. Pois Roma, naquele tempo da mulher samaritana, estava dominando tanto os judeus, casa de Judá, como a casa de Israel, os gentios. E por isso que as cabeças da besta aparecem na história da mulher samaritana. Deus está querendo nos dizer que as 5 cabeças da besta, que são o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa e Grécia, que formam 5 maridos, não são os maridos da casa de Israel. Nem a 6ª cabeça da besta é o marido da casa de Israel. Mas quem é o marido da casa de Israel, meus irmãos? O marido da casa de Israel é aquele que estava falando com a mulher samaritana, Jesus. Este é o verdadeiro marido dela. Nós temos um único marido, que é Jesus, meus irmãos, e não as nações das cabeças da besta. Pois Jesus é o 7º marido que conduzirá o seu povo para a vida eterna no 7º milênio, onde nós não sentiremos mais sede nem fome, para que assim nós tenhamos alegria na festa do casamento do Cordeiro. A gente vê ali, meus irmãos, que a mulher samaritana, ela representa a casa de Israel, que fala também a respeito de nós. Mas só que a gente vê que a casa de Israel, ela teve 5 maridos. E esses 5 maridos estão prefigurados nas 5 cabeças da besta de Apocalipse. Mas só que ela tinha ali um 6º homem.
E esse sexto homem vai prefigurar ali Roma, que é a sexta cabeça do Apocalipse. Contudo, Jesus Cristo disse que essa sexta cabeça, não é o marido dela, porque o verdadeiro marido dela é o Senhor Jesus Cristo, que é o sétimo marido dela. Mas tem uma outra revelação ali profunda, meus irmãos, porque se nós, meus irmãos, os gentios da casa do Israel espiritual, rejeitarmos Jesus como nosso sétimo marido, nós iremos nos casar com a sétima cabeça da besta, do Apocalipse de capítulo 17, que vai falar a respeito dos 10 chifres, que está relacionado ali ao tempo do fim. E isso é tremendo, meus irmãos. A gente vê ali, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 4, nos relatando que Jesus ficou 2 dias com os gentios de Samaria. Muitos gentios vieram a crer em Cristo durante esse período de 2 dias. Mas isso está apontando para coisas interessantes, meus irmãos. Os 2 dias ali estão apontando para 2000 anos. Os gentios de Samaria crendo em Jesus durante o tempo de 2 dias está apontando para os gentios crendo em Cristo no tempo de 2000 anos, para que ao terceiro dia, que vai estar falando do sétimo milênio, ele venha e se encontre com a sua noiva santa e sem mácula. Se durante os 2 dias, 2000 anos, os gentios fiéis permanecerem em aliança com Cristo, eles se casarão com o seu verdadeiro marido, que é Cristo. Mas se os gentios abandonarem a fé em Jesus durante esses 2000 anos, eles se casarão com a besta do Apocalipse, cuja sétima cabeça terá os 10 reis e o anticristo será o 8º rei. E por isso que não devemos ser rebeldes ao que o Senhor Deus disse por intermédio de Davi. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Portanto, meus irmãos, nós temos que dar ouvido à voz de Deus, para nos casarmos com o verdadeiro sétimo marido, que é Cristo. Mas aqueles que não ouvirem a voz do Pai, esses se casarão com a sétima cabeça da besta do Apocalipse. Os apóstatas que ficarem ao lado da besta no tempo do fim, eles se casarão com a sétima cabeça da besta e não com o verdadeiro marido, que é Cristo. Observe que a história conta que após Jesus ter ficado 2 dias com os samaritanos, ele retorna para a Galileia. E o texto diz que esse era o local onde Cristo havia feito o milagre do vinho. Mas isso está apontando para o quê? Isso está nos querendo dizer, meus irmãos, que depois que os 2000 anos passarem, Jesus, o sétimo marido verdadeiro nosso, voltará e levará a sua noiva para o casamento do terceiro dia, que é o sétimo milênio. Porquanto, somente após os 2 dias, após os 2000 anos, é que o marido leva a sua noiva para o casamento no reino de seu Pai, que é sobre toda a terra. Jesus, ele não se casará somente com a casa de Israel, da nova aliança, que são os gentios que têm fé nele, mas também ele se casará com a casa de Judá, que são os judeus que creem em Cristo. Pois, quando Jesus voltar ao terceiro dia, que está falando ali do sétimo milênio, as 2 casas de Israel serão literalmente restauradas. E isso é glorioso, meus irmãos. Isso é tremendo. Meus irmãos, em João de capítulo 4, vai abordar um assunto muito interessante, meus irmãos, a respeito da ceifa e dos ceifeiros. Olha que interessante, que vai aparecer ali no meio da história da mulher samaritana. E vai nos falar o seguinte: nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e administra o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher
que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Meus irmãos, reparem o seguinte. Veja que entre o verso 28 e 29 ao 29 e o verso 39 em diante, existe uma outra história que aparece nos versos 31 ao 38 de João de capítulo 4. E isso não está aí sem motivo, pois Jesus disse algo relacionado sobre a ceifa e o ceifeiro. Mas a revelação disto é que na passagem dos 2000 anos, dos 2 dias, é onde ocorre a pregação do evangelho para as nações, onde os enviados, os pregadores, iriam e estão pescando pessoas para o reino de Deus, para que essas pessoas elas entrem no 3º dia, no 7º milênio, e se casem com o Rei Jesus. Ainda existe mais mistérios no evangelho de João, meus irmãos. Existem mais segredos que o Senhor deixou neste evangelho, e esses mistérios têm que ser anunciados e defendidos pelo povo de Deus. E isso é tremendo, meus irmãos. Porque a gente vê ali em João, que começa falando do 1º milênio, só que o evangelho de João, no capítulo 1, ali quando encerra o capítulo 1, vai falar a respeito do 4º dia, que está apontando para o 4º milênio, sobre a escada de Jacó, que representa ali Cristo, e Cristo, no 4º milênio, ele ligou os céus com a terra, fazendo com que os anjos trabalhem a favor dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus venham a ser salvos. E a gente vê ali no evangelho de João, de capítulo 2, que no 3º dia, que vai estar falando ali do 7º milênio, ocorre o casamento, as bodas de Caná, que vai estar apontando para as bodas de Cristo e a igreja no 7º milênio, onde vai haver vinho e vai haver a festa do casamento de Jesus e da sua igreja. E isso é bem interessante, meus irmãos. Só que o interessante é que na história da mulher samaritana aparecem 6 homens, e esses 6 homens vai apontar para 6 cabeças da besta do Apocalipse. E Jesus, ele fala para essa mulher, que representa os gentios que têm fé nele, ele diz que o verdadeiro marido dela é o próprio Jesus. O verdadeiro marido espiritual dela é Jesus. Porque se Jesus é o marido espiritual dela, ele também é o nosso marido, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso marido verdadeiro é Cristo. Contudo, meus irmãos, muitos gentios, no tempo do fim, vão abandonar a fé em Jesus Cristo e vão seguir a 7ª cabeça da besta, onde tem os 10 chifres que apontam para os 10 reis do tempo do fim. E eles se casarão com a 7ª cabeça da besta do Apocalipse e não se casarão com Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse casará com o 7º marido verdadeiro, que é Jesus. Isso é o que o evangelho de João nos diz. E por este motivo também o evangelho de João ele é muito caçado por Satanás. E Satanás ele tenta barrar essa revelação para que a gente não venha entender os mistérios profundos de Deus. Contudo, Deus é aquele que restaura todas as coisas e ele está restaurando esse entendimento na nossa mente, para que a palavra dele seja restaurada nos nossos tempos. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.